Boa noite a todos. Eu gosto do recomeço. Você, quando recomeça, isso significa que você, da segunda vez, você vai acertar. Amém. Deus, Ele recomeçou através de Abraão. Ele recomeçou através de Noé, e Ele vai recomeçar através de você que acredita na palavra dele. Estamos vivendo dias meio que turbulentos, dias que precisamos saber a nossa posição diante os céus. Deus, Ele te trouxe hoje aqui, jovem, adolescente, criança, você que nos acompanha, para poder dizer para você, quando Deus te chama, Ele faz uma aliança e muda o seu nome. Aliança, o que é uma aliança? Olha para mim. O que é uma aliança? Uma aliança é um compromisso. Uma aliança é uma responsabilidade. Quem não tem aliança não tem responsabilidade. Quem não tem aliança não se importa com a vontade de Deus. Ela não está nem aí para que o Espírito Santo pensa ou deixa de pensar. Você vê, nós estamos aqui com crianças e jovens que decidiram trilhar um caminho que os adultos não querem trilhar mais. Os adultos, eles têm resistido à vontade de Deus. Eles não mudam. Deus não pode transformá-los, porque eles endureceram o seu coração. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão. Quando Deus chamou Abraão, Deus sabia que Abraão ia obedecer à voz dele. Deus, quando chamou Abraão, Deus deu algumas tarefas para ver se de fato e de verdade Abraão ia obedecer o comando da voz dele. E Abraão, ele obedeceu a cada direção que Deus deu para ele. E um belo de um dia Deus chamou ele e fez-lhe uma promessa. Deus chamou Abraão e fez uma promessa. Abre sua Bíblia em Gênesis 17, que eu vou te mostrar um segredo. Um segredo da palavra de Deus. Amém? Amém. Amém. Olha o que Deus fez. Deus fez um pacto com Abraão. Quando Deus, ele faz uma aliança com nós, ele muda o nosso nome. O que é mudar o seu nome? Vamos entender na linguagem atual. Tem pessoas aí que têm mudado os seus nomes. Concorda? Sim. Então ela mudou a maneira de ela viver.
outrora ela era uma pessoa criminosa, ruim, e ela decidiu buscar Jesus. Então ela foi mudado o nome dela. Você vê, quando o nome de uma pessoa é mudado, ela muda os seus hábitos, ela muda os seus comportamentos, ela muda a sua ideologia pensável, ela muda a sua ideologia praticável. Por quê? Porque o Espírito de Deus conseguiu entrar dentro da massa cefálica dela e transformar os pensamentos dela. E nisso é natural que o nome seja mudado. Vamos dar um exemplo à pastora Rose. A pastora Rose, outrora, era chamada Rosinete Lima Gonzaga, ou Gonzaga de Lima. Mas quando Deus chamou ela para fazer uma aliança comigo, Deus, através de mim, mudou o nome dela. Hoje o nome dela é o quê? Rosinete de Lima Regis. Então ela tem a minha linhagem. E naturalmente, se ela tem a minha linhagem, o comportamento dela passou o quê? A se adequar ao meu. Ao ponto de eu falar para ela, se você não tiver a mesma fé, não vai dar certo esse relacionamento, esse casamento. Casamento é aliança. E se você não tiver os pensamentos de Deus, você não vai ter uma aliança com Deus. Você não vai mudar os seus comportamentos. Você vai viver 100 anos dentro da igreja, mas 100 anos sendo aquela velha criatura desobediente, irracional, que não consegue raciocinar os pensamentos de Deus. Por quê? Porque você não quer fazer uma aliança. Você não quer. Só pode mudar o nome mediante uma aliança feita. Aliança quer dizer compromisso. Aliança quer dizer, eu já não faço mais a minha vontade mais. Eu tenho uma pessoa que está do meu lado, que eu tenho que dar satisfação para ela. Amém? Amém? Eu tenho que dar satisfação. Eu já não tenho vontade própria. Eu já não chego e não faço o que eu quero. Você que está buscando a Deus, que nos acompanha nas redes sociais, vocês que estão presentes, vocês precisam compreender esse raciocínio. Olha o que diz aqui no versículo 16. Perdão, no versículo 9. Diz assim: Deus disse a Abraão: guarda a minha aliança, e você e a sua descendência no percurso das gerações. Você vê, a minha aliança que eu tenho com a pastora Rose gerou o meu filho Ismael, nascido na nossa própria casa. E a minha aliança com a pastora Rose gerou vocês, os filhos, na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus, ele só pode mudar o seu nome se você firmar uma aliança com Deus. Não adianta você falar que é de Deus e não firmar uma aliança com Deus. O que é uma aliança? Olha para mim, uma aliança é um casamento. Quando eu fiz uma aliança com Deus há 32 anos atrás, que vai fazer, naturalmente Ele entrou dentro de mim e selou o meu corpo. O meu corpo passou a ser o templo de Deus. O meu corpo passou a ser a habitação do Espírito Santo. Então, mesmo eu sendo um ser humano, eu tenho a presença de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra dentro de mim. E é natural
que eu faço as vontades do meu Senhor. Quando eu sou rebelde, eu faço a minha própria vontade. Então Deus te chamou hoje aqui porque Ele quer fazer uma aliança contigo. Aí diz assim, ó, no versículo 11: vocês devem circuncidar a carne do primogênito. Isso servirá como sinal de quê? Aliança entre mim e você. O que é circuncidar? Você deixa de praticar as obras da carne. Nós deixamos de praticar o que nós praticávamos outrora: xingar, mentir, enganar. Acabou isto. Acabou esses hábitos satânicos carnais. A Bíblia diz que isso é hábito carnal. Aí às vezes a gente tenta botar a culpa no diabo. É o diabo, é o espírito do mal que fez eu fazer. Mentira! Foi você que quis fazer isso. Foi nós que quis fazer isso. Se mentiu não foi o diabo. Se enganou não foi o diabo. Foi você. Por quê? Porque ainda a sua natureza, ela está em alta. Ela está sendo alimentada de alguma maneira. Ela está sendo alimentada por alguma coisa. Ela está sendo alimentada por algum pensamento. Ela está sendo alimentada por alguma prática que você ou eu está fazendo, se ela não mudou. E Deus, Ele diz no versículo 13: deve ser circuncidado o que nasceu, e a sua casa, e o que você comprou com dinheiro. Olha para mim. O seu filho, o meu filho, tem que ser circuncidado. Os também que nós conquistamos pela evangelização, pela pregação, precisam ser circuncidados. O que é ser circuncidado? É levar eles a ter um relacionamento com Deus. É levar eles a saber quem é Deus, quem é o Espírito Santo. Amém? É o que nós faz aqui dia de terça-feira com as crianças. É o que nós faz aqui dia de sábado com o conectado e com o ler escrever. As crianças estão se conectando. Elas estão se aproximando de Deus para no futuro elas tomarem uma decisão. Aí diz assim: a minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. Como assim? Como assim? O espírito da aliança estará em você. Quando você tentar tomar uma atitude, ele vai falar com você. Agora, por causa de que eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo? É porque a minha carne está controlando a minha vontade. O meu coração está controlando a minha vontade. E é por isso que eu não consigo ser mudado em um novo homem, em uma nova mulher. Ele mudará o seu nome. Ele vai mudar você em um novo homem, em uma nova mulher. Aqueles hábitos pecaminosos que você vivia, que nós vivíamos, nós já não vamos ter prazer nele mais. O nosso prazer estará na lei do Senhor. O nosso prazer estará lendo a Bíblia. Você quer saber quando uma pessoa está se conectando com Deus e ela está fazendo uma aliança com Deus e o nome dela está mudando? É quando ela tem prazer em ler a Bíblia. Ela tem prazer em falar das coisas de Deus. A vida dela está conectada com Deus. Se ela pudesse parar tudo para poder estar conectada com Deus, ela parava. Mas por que muitas pessoas ela não param? Porque a vida dela pertence a este mundo. A vida dela pertence aos desejos desse mundo. Tem pessoas que são viciadas em dinheiro. Tem pessoas que são viciadas em status. Tem pessoas que são viciadas em riqueza e nunca tem. A Bíblia diz que a riqueza ela faz asa e o quê?
e voa para longe dessas pessoas. Está na Bíblia. Meu filho e o João estavam lendo esses dias aí. Então nós precisamos ter uma disposição para querer mudar. Quando Deus te chama, Ele faz uma aliança e muda o seu nome. Deus fez isso com Pedro. Quando Deus chamou Pedro para ser pescador de almas, de homem, Deus mudou o nome dele. Deus mudou o nome dele. Deus deu a responsabilidade da liderança na mão de Pedro. E muitas das vezes, Deus ele quer entregar uma liderança nas tuas mãos, mas cadê a responsabilidade? Cadê a responsabilidade? Por que Deus ele abençoa a pastora Rose? Porque ela sempre está arcando com as responsabilidades dela. Você vê, estava trabalhando aqui para o dia 20, que vai ser a formatura das crianças. 6 e alguma coisa ela foi buscar as crianças. Tomou um banho, se arrumou, já está aqui na reunião, assistindo a reunião. Isso é responsabilidade. Vocês têm que aprender a olhar para os seus líderes. Vocês têm que olhar e praticar o que os seus líderes praticam. Se os teus líderes jejuam, você jejua. Se os teus líderes oram, você ora. Se os teus líderes levam a escolha de Deus a sério, você tem que levar a sério. Claro que tem alguns líderes aí que estão ficando meio doidos, né? Maluco. Estão fazendo coisas que até o diabo não acredita. O diabo fala, eu não tenho nada a ver com isso. Aí diz aí, ó, 14. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do crepúsculo deve ser eliminado do meio do meu povo, pois quebrou a minha aliança. Ah, eu não quero, pastor. Eu não quero obedecer. Eu não quero mais fazer. Então Deus faz o quê? Deus corta do meio da igreja. Amém? Amém? Nós não podemos trabalhar com sentimento. Depois você vai lá no meu Facebook lá, que eu destaquei uma mensagem lá. Lê lá depois. Dá uma lida lá que você vai ver o que Deus fala. Nós não podemos se misturar com os impuros. Pessoas que não querem levar a Deus a sério, elas não podem fazer parte do teu círculo de vida. Você pode pregar o evangelho para ela, mas você não tem que conviver com ela. Olha para mim, a direção está comigo, não é lendo aí. Se você lê, você se confunde. Você tem que, pastor leu, parou para que você possa o quê? Entender o raciocínio. Porque se você atropelar, você não vai entender. O raciocínio está na boca do homem de Deus, assim como está na sua boca quando você está pregando. Aí diz mais assim, ó. Lá no versículo 15, Deus disse a Abraão, a Sara, sua mulher, não chamará mais o quê? Saraia. Porém, se chamará Sara. Eu abençoarei e darei a você um filho. Olha aí o meninão aí, ó, Ismael, né? Aí diz assim, que nascerá dela, pois eu abençoarei, e ela se tornará nações, reis, povos procederão dela. Você está vendo, pastora Rosa? O seu trabalho vai gerar reis, vai gerar pessoas grandes, poderosas, pessoas que vão reinar nessa terra e pregar o evangelho. Talvez você não vai nem ter vida para ver isso como Abraão não teve. Mas olha aí, as nações que buscam Jesus são os filhos de Abraão. Fora a nação poderosa de Israel, né? Pequenininho no meio do mundo, mas é um poder terrível. Que todos aqueles que tentam se opor, o Todo-Poderoso desce com cara de leão para destruir as nações incircuncisas. Amém? Amém. Aí diz assim, ó.
16, eu abençoarei, perdão, 17, então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu. Abraão riu. Poxa, eu sou velho, minha mulher já é uma coroa. Olha só o que ele vai falar. Olha só, olha pra mim aqui. Aqui, ó, no meu dedinho. O que você pensa é uma oração. Cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você fala. Diz assim, ó. Então, riu, dizendo consigo mesmo. Como mesmo pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com os seus 90 anos ainda, poderá dar à luz? Sabe o que significa isso aqui? Que você tem que buscar a Deus 100%. Que você tem que buscar a Deus entre 90% a 100%. Para que você possa ser abençoado. Amém? Amém. Porque nem todo mundo vai buscar a Deus 100%, não é verdade? Você vai ter seus momentos de altos e baixos, porque a fé, ela oscila. Talvez você está aqui, jovem, adolescente, você quer uma resposta, você quer um milagre na sua família, na sua vida, nos seus pais. Deus, ele pode fazer isso. Olha o que ele diz aqui no versículo ainda. E será que Sara, com 90 anos, ainda poderá dar luz? 18. Então Abraão disse para Deus: quem dera que Ismael vivesse sobre a tua bênção. Foi um pensamento dele. Ele pensou. Aí diz no 19: Deus, o quê? Deus lhe respondeu. Então Deus vai responder você que vive uma vida de aliança com Ele. Olha, eu tenho 32 anos na presença de Deus. A pastora Rose também tem 32 anos. Parece mentira, né? Como é que pode? O pastor tem 32 anos, isso aí tá meio estranho. O pastor, quando era criança, viveu uma vida de doenças. A pastora Rose, mesma coisa, tinha problema de bronquite, o pastor também. O pastor viveu uma vida assim, a pastora igual. Como é que é isso? As pessoas, elas acham que a gente está mentindo, pastora Rose. Mas, paciência, amém? Mas amém. O fato é verdade, a história foi idêntica, e Deus, ele diz assim, ó, Deus lhe respondeu: na verdade Sara, a sua mulher, dará um filho, e você chamará Isaque. Estabelecerei com ele minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. Olha só, Deus falou que ia abençoar quem? Isaque. Olha agora o que ele vai falar de Ismael. No versículo 20. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me... Olha só, ele não pediu nada a Deus, ele só pensou. Lá em cima, ó, ele só pensou. Talvez você pense assim: quem já aconteceu com você? Olha pra mim. Quem já... Poxa, quem me dera, eu queria comer hoje um chocolate. Você só pensou. Aí daqui a pouco seu pai, sua mãe, seu irmão, uma pessoa, ela vem trazendo esse chocolate pra você. Por quê? Porque Deus cuidou de você. Poxa, quem me dera, minha mãe me desse tal presente pro dia dos Natal. Se você deseja e você acredita em Deus, Deus, ele realiza o desejo do teu coração. Amém? Amém. Aí diz assim, ó: quanto a Ismael, eu ouvi o seu pedido, que você me fez, vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo. Tudo que botar a mão vai dar certo. Tudo que falar em relação a Deus vai dar certo.
e multiplicarei extraordinariamente, e ele será pai de 12 príncipes. Liderança. Deus está falando para você que você pode ser líder, você pode liderar. Aqui está falando de 12 príncipes. 12 príncipes quer dizer pessoas principais. É uma posição pastoral onde você pode liderar 12 pastores, 12 líderes, 12 missionários. Deus ele revela para nós coisas grandes e poderosas que a gente não entende. Aí diz assim, ó: e dele farei uma grande nação, mas a minha aliança estabelecerei com Isaque, o filho de Sara. Sara dará a luz para você neste mesmo tempo, daqui a um ano. Deus ele abençoa sempre em um período de ano. O que é período de ano, pastor? É ciclo. Você tem que ficar esperto. Presta atenção no que eu vou te dizer. O diabo ele vai querer roubar o teu ciclo anual. O ciclo anual está para o quê? Para virar. É aonde Deus traz resposta. É um ano. É um ano. E o diabo ele sempre vem. Pega esse copinho da boca dessa criança amável, por favor. O diabo sempre vem no período de um ano para poder roubar o seu ciclo de vitória. É quando Deus vai transformar você. É quando Deus vai te batizar no Espírito Santo. Aí vem um perturbado, vem um endemoniado querer tirar você do sério. Vem um espírito do mal usando uma pessoa querer tirar você do propósito. E se você não tiver uma aliança com Deus e o nome mudado, o que é nome mudado, pastor? Eu deixarei de ser João para ser Tião? Não. Você vai ter a sua maneira de pensar mudada. Você vai enxergar diferente. Você vai enxergar as intenções das pessoas. Você vai enxergar o comportamento das pessoas através da Bíblia. A Bíblia fala para você os comportamentos. Quando você lê a Bíblia, você lembra das suas atitudes erradas. Quando lê a Bíblia, você lembra do comportamento de outras pessoas. E Deus, ele vai mudar a sua história. Você precisa ter uma aliança com Deus. Nessa noite, nós vamos fazer uma aliança com Deus. Nessa noite, nós vamos pedir para Deus mudar a nosso nome, a nossa maneira de pensar. Nós estamos fazendo esses 21 dias de jejum para que haja o batismo com o Espírito Santo. Eu sou testemunha que os 21 dias Deus ele pode batizar com o Espírito Santo, porque eu fui batizado com um jejum de 21 dias. 21 dias. E Deus ele mudou o meu cativeiro. Olha o que está escrito aqui na Bíblia, aqui no site. Desde o início, a Bíblia tem o fim, até o fim, vemos um princípio espiritual. Quando Deus chama alguém, Ele não apenas dá missão. Quando Deus te chama, Ele te dá uma missão. Ele estabelece uma aliança e transforma a identidade. Eu deixei de ser aquela pessoa rebelde, mentirosa, enganadora, falsa, para ser uma pessoa obediente aos comandos de Deus. E como é que eu obedeço a Deus? Quem sabe? Obedecendo aos seus líderes. Justamente. Aí as pessoas falam assim, tem que obedecer o que está na Bíblia. Ué, mas o líder ele faz o quê? Ele lê o que está na Bíblia, no livro dele? O líder ele vai ler o que está na Bíblia, meu amigo. Ele vai te instruir dentro dos escritos sagrados. Se a sua vida não muda, é porque você não fez uma aliança com Deus. Se a sua vida não muda, é porque você não mudou a sua maneira de pensar. E você vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 anos na presença de Deus e vai ser uma árvore frutífera. Uma árvore
que não dá fruto para nada, não serve para nada, só serve para ser cortada e jogada no fogo. O próprio Senhor Jesus falou isso. A árvore que não dá fruto, Deus corta e joga no fogo. Tem tantas pessoas que estão no fogo porque elas não quiseram mudar, elas não quiseram mudar a maneira de pensar. Aí diz assim, ó, Zacarias 9, 11 e o 12. Zacarias 9, 11 e 12. Diz assim, ó. Vou ler. Zacarias diz assim, 9, 11. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os teus prisioneiros de um poço sem água. O que é um poço sem água, pastor? É uma pessoa que não se alimenta da palavra de Deus, ela é uma pessoa seca. O cativeiro dela é o sentimento dela que está aprisionado. A palavra de Deus pode libertar ela dessa prisão emocional. 12. Volta à sua fortaleza, ó preso de esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Tudo aquilo que você deseja, se você viver uma vida fiel com Deus, Ele vai restaurar. Tudo, tudo. Aí diz assim, a mudança de nome nas escrituras representa mudança de propósito, posição e destino. Segundo Samuel 7:9. Isso aqui é para terminar. Esse é o último versículo para a gente fechar com chave de ouro, porque não é nas muitas conversações que Deus se manifesta. Amém? Segundo Samuel 7:9. A partir de janeiro agora, nós vamos, pastora Rose, está fazendo 1 hora de culto, meia hora para pregação e meia hora para as outras coisas, amém? Vai ficar uma coisa mais leve para as pessoas que nos acompanham, porque às vezes 1 hora de pregação fica muito exaustivo. Esse vai ser a nossa lei a partir de janeiro. Meia hora de pregação e 1 hora de culto. Amém? Amém. Amém. Mesmo que você não diga amém, vai ter. Tem jeito. Você vai para casa mais cedo. Mas pastor, eu queria... Vá para casa mais cedo. Para poder ficar com a família. Família é um doce, não é? Família é tudo, gente. Eu me amarro com a minha família. Meu filho não desgruda de mim, parece um carrapato. Acharam? Sim. Pode ler. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 9. Que diz assim: eu fui contigo, por onde quer que vostes, é destruir os teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Viu? A Bíblia diz o que no tema? Quando Deus te chama, Ele faz uma aliança, compromisso. Aliança é compromisso. Eu tenho responsabilidade nos meus compromissos na obra de Deus. Amém? Amém. E segundo, Ele muda o seu nome. Ele muda a sua maneira de pensar, sua maneira de agir, sua maneira de falar. Você fica praticamente aliado a Deus de uma tal maneira que nada pode separar você de Deus mais, através da Bíblia. Amém? Amém. Até aqui o Espírito Santo me usou para falar com vocês. A pastora Rose vai assumir o culto e em breve ela